Olá pessoal, bem-vindos aqui novamente ao nosso canal Latitude 10. Hoje vamos corrigir, portanto, então, de cargo de nível superior, a prova para o cargo de nutricionista no que nos cabe, né? Geografia e História de Rondônia. Veja bem pessoal, eu percebi que tem algumas provas de nível médio que são diferentes da que eu corrigi ontem. Então, se você tem a prova aí diferente, manda pra gente, me chama lá no Instagram, @latitude10, tá? Para que a gente possa fazer a correção da sua prova também, se for diferente. A mesma coisa para nível superior. Se tiver uma prova diferente, com questões diferentes, que às vezes a ordem só está invertida, mas algumas são de fato diferentes. Manda lá para nós, eu já identifiquei que tem outra prova diferente, porque alguém me mandou uma questão que eu não vi ela aqui nas duas que eu corrigi, tá? Então manda lá para mim que eu posso fazer aqui a correção comentada para vocês também. De antemão vou falando que pelo menos essa prova aqui está mais tranquila do que a de ontem. Menos erros, menos equívocos aí da banca em relação ao conteúdo regional. Então vamos lá, ó. Nós temos aqui a questão 11, que fala sobre o processo de urbanização de Rondônia. Era um dos temas do edital, né? Analise as afirmativas a seguir. O modelo de formação das cidades rondonienses deu-se, sobretudo, a partir de estratégias estatais, como aquelas conduzidas pelo INCRA, que organizou políticas de acesso à terra e a gestão administrativa dos núcleos urbanos. Então, nós tivemos muitos modelos mesmo de formação das cidades por estratégias estatais. Vamos pegar o exemplo aí de Ariquemes. Ariquemes foi um município construído, desenvolvido através de mecanismos estatais, tá? Mas vamos ver se aplica isso de fato na prática. Com o constante incentivo do Estado e as transformações que ocorriam na Amazônia, Rondônia obteve seu maior aumento populacional nas décadas de 20 e 30 do século 20, período em que obteve um crescimento superior a 250 mil pessoas. Então, nós tivemos sim um crescimento muito grande ali no século 20, no início do século 20, mas é na segunda metade do século 20 que o crescimento é grande, é exponencial, é vertiginoso, que é justamente ali nas décadas de 70, 80 e 90 do século 20, tá? Então essa daqui eu julgo estar errada. Vamos ver. A despeito das ações do Estado para incentivar o processo de urbanização de Rondônia, as maiores transformações urbanas da região se deram a partir da iniciativa privada, notadamente na década posterior à Segunda Guerra Mundial. Então, privada não. As ações do poder público dentro do que hoje conhecemos como Estado de Rondônia foram fundamentais para a gente ter a condição de novos núcleos urbanos, de áreas rurais, de lotes que foram entregues às pessoas. Então, essa daqui não está correta, porque foi através das ações estatais, a criação do Programa de Integração Nacional, o PIN, o Plano Afloro. Nós tivemos vários projetos de assentamentos dirigidos, assentamentos agrários dentro do estado de Rondônia, criação de terras indígenas, criação de parques nacionais. Então foi muita a questão do Estado, a mão do Estado mesmo para desenvolver a região, a abertura da BR-364, um pouco disso tem iniciativa privada. A iniciativa de fato é uma iniciativa estatal. Eu julgo que essa daqui seja a letra A, a resposta correta, tá? Eu julgo que seja a letra A. Não acredito que essa número 2 aqui esteja correta, mas vamos ver aí o que a banca diz para nós mais tarde sobre isso. Questão 12, sobre os ciclos da borracha e sua relação com as populações indígenas, assine-lhe a afirmativa correta. Vamos lá, o ciclo da borracha, nós tivemos ali sobre os ciclos, né? Nós tivemos o primeiro ciclo no final do século XIX e início do século XX, e o segundo ciclo em meados do século XX. Mais propriamente dito, de 1870 a 1912/1913 e de 1942 a 1945. Isso aí é que nós temos como ciclos da borracha. Então, vamos lá. Houve intensa exploração da mão de obra indígena na produção da borracha. Todavia, este cenário só ocorreu de fato no primeiro ciclo da borracha, ocorrido no fim do século XIX. Como eu já falei, ele ocorreu no fim do século XIX e início do século XX. Então, essa daqui não está correta, é totalmente correta.
A mão de obra indígena foi predominantemente escrava e só ocorreu no segundo ciclo da borracha, a partir da década de 40 do século XX, quando já não havia mais a oferta de trabalhadores oriundos da região nordeste do país. O segundo ciclo da borracha é aquele ciclo que nós conhecemos como os soldados da borracha, as pessoas que vinham do Nordeste para trabalhar nos seringais. Então, a mão de obra empregada principalmente no segundo ciclo, é de nordestinos e não de indígenas, tá? Ainda que existisse o interesse na exploração de mão de obra indígena nos ciclos da borracha, isso não ocorreu em larga escala, porque já havia grande oferta de trabalho oriunda da migração de nordestinos no princípio do século XX. Não, não e não. A mão de obra indígena foi amplamente utilizada também no primeiro ciclo da borracha durante esse período aí, tá? Então nós tivemos ali um intenso e exploratório uso da mão de obra indígena também, principalmente na região do Beni, na Bolívia, e nos rios Mamoré e Madeira, em Rondônia, o que hoje é Rondônia, no Brasil. Letra D. A mão de obra indígena para a extração da borracha foi empregada principalmente entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, provocando o deslocamento de grandes aldeias, incluindo processos migratórios forçados. Verdade, isso aconteceu. Mão de obra amplamente utilizada, forçando a que grandes aldeias, grandes grupos de nativos se deslocassem por causa do avanço dos seringalistas. Como que funcionava um seringal? Eu tinha um rio, por exemplo, aqui um rio, o seringalista dizia, daqui até aqui esse território é meu, a infinito e além. E não contava com a questão indígena que se tinha ali, das populações que estavam habitando por ali. Essas pessoas geralmente eram expulsas de suas terras e forçadas a trabalhar no seringal, tá? Então a letra D aí eu julgo que seja a correta desta questão. Aí vamos na letra E. A mão de obra indígena para extração de borracha nunca foi considerada importante. Foi sim. Inclusive os batelões, que eram o sistema de transporte da borracha pelos rios, muitos desses transportes eram feitos por indígenas, porque eles conheciam bem os rios da região, então eles conseguiam fazer essa navegação carregando as pelas de borracha ou bolas de borracha pelo rio. Eles faziam muito esse trabalho também. Porque os povos indígenas apresentavam grande resistência a esse tipo de trabalho e um grande fluxo migratório, notadamente o nordestino, já se apresentava como principal alternativa. Mesmo que os nordestinos chegassem, mesmo que tivesse mão de obra estrangeira e nordestina, nós ainda necessitamos muito da mão de obra indígena nesse período também, tá? Questão 13. Sobre a estrada de ferro Madeira-Mamoré, assina-lhe a afirmativa incorreta. Olha, cuidado com esse correto e incorreto, hein? A letra A. Obteve participação de mão de obra nordestina e indígena e foi construída entre 1907 e 1912. Vamos ver. Obteve forte participação do capital estrangeiro, sendo concluída em 1912 após tentativas de construção que remontam ao final do século XIX. Verdade, né? O capital estrangeiro foi fundamental para a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Primeiramente, os bolivianos tentaram construir com o advento da Public Works através do Coronel Church, depois a Peyton Collins, depois foram 3 tentativas, né? A May Jekyll, e várias tentativas e não conseguiram construir. Aí entra o Brasil, após o Tratado de Petrópolis, se compromete em construir a ferrovia e ali, a partir de 1907, nós temos então de fato a construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Letra C. Foi um símbolo do progresso para a época, transportando pessoas e mercadorias e gerando lucro até a década de 80, quando entrou em declínio e foi desativada. Gerando lucro. Então, a ferrovia Madeira-Mamoré nunca gerou lucro. Nunca gerou lucro. Tá? Ela sempre operou em prejuízo, principalmente porque ela ficou pronta em 1912, justamente com o fim do primeiro ciclo da borracha, com o primeiro grande surto da borracha. Então, ela sempre operou em prejuízo. Isso fez com que a empresa, em 1935, na década de 1930, desativasse a ferrovia e entregasse para o Estado brasileiro, e o Estado brasileiro levou ela até 1972. Foi um importante elemento de construção da sociedade do Estado de Rondônia, hoje um bem tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Verdade.
A construção da ferrovia foi concluída em 1912, conectando Porto Velho a Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolívia, sendo um importante elemento da colonização do território amazônico. Também é verdade, né? Também faz parte, também é verdade. Aí aqui a letra A, a mão de obra nordestina e indígena, né? Obteve a participação da mão de obra indígena e nordestina. Sim, obteve, não com uma grande participação assim, gigantesca, mas teve sim, tá? A participação da mão de obra, principalmente aí, foi de estrangeiros na construção da ferrovia. Mas aqui a gente tem essa aqui, ó, gerando lucro até a década de 80. Uma coisa que não aconteceu, então a letra C é incorreta, é a mais incorreta de todas aí, tá? Vamos lá para a questão 14. Sobre as características dos movimentos migratórios de Rondônia, analise as afirmativas a seguir. O período denominado Ciclo do Ouro, na segunda metade do século XX, foi um importante catalisador do interesse dos migrantes pela região de Rondônia, atraídos pela grande oferta de trabalho e condições favoráveis para se viver. Então, nós tivemos um ciclo do ouro na segunda metade do século XX mesmo, no Rio Madeira. Vivenciamos ele atualmente de forma ilegal. O ciclo do ouro ele é importante lá atrás, no período de colonização, nos vales do Guaporé e do Mamoré. E nós temos esse daí. Mas esse ciclo do ouro, ele não dava isso aqui, ó, condições favoráveis para se viver. Geralmente as condições de vida num garimpo, quem conhece garimpo sabe, são horríveis, são condições de vida precárias, risco de morte o tempo inteiro, trabalho insalubre, nós temos ali condições bem desfavoráveis para se viver. E a região de Porto Velho, Ariquemes, Rondônia como um todo, só vem ter boas condições de vida a partir dos anos 2000 para cá. As condições de vida em Rondônia dos anos 2000 para trás eram bem difíceis. O movimento migratório de Rondônia foi fortalecido pela permanente necessidade da contratação de trabalhadores para a construção de ferrovias, como a Ferrovia Madeira-Mamoré, processo que abarcou profissionais não apenas do Brasil, mas também de outras nacionalidades. Vamos lá. A princípio, isso aqui parece correto. Mas olha aqui, ó, tem uma palavra aqui, ó, dizendo assim, ó, foi fortalecido, ó, o movimento migratório de Rondônia foi fortalecido pela permanente necessidade de contratação de trabalhadores para a construção de ferrovias, no plural. Nós só tivemos uma ferrovia. Permanente necessidade de contratação, o período de contratação foi ali principalmente em 1907 a 1912. Não foi permanente, né? Foi um período muito curto. Eu julgo que isso aqui está errado. Mas vamos ver o que a banca vai julgar, né? Eu julgo que isso aqui está errado, essa alternativa aqui está errada, tá? Porque não é permanente, é um curto espaço de tempo. Se você pegar em consideração o tempo histórico, é muito curto, de 1907 a 1912. 3. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, a partir de uma ação conjunta entre os governos norte-americano e brasileiros para suprir a demanda de borracha na guerra, milhares de trabalhadores migraram para Rondônia, ficando conhecidos como soldados da borracha. Verdade, né? Os acordos e tratados de Washington, quando o Brasil assina esses acordos no governo Getúlio Vargas, e impulsionando a população, principalmente nordestina, a vir para a Amazônia para fazer a extração do látex, conhecidos aí então como soldados da borracha. Eu julgo que a resposta correta desta daqui seja a letra B, mas é aquilo que eu falei, a alternativa 2 aqui, vamos ver o que a banca vai colocar, mas eu julgo que seja aqui a letra B, a alternativa correta, tá? Vamos lá para a questão 15, a nossa última questão dessa prova. Sobre a criação do estado de Rondônia, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. A origem do estado de Rondônia remonta ao desmembramento do estado do Amazonas e do Mato Grosso, verdade. No fim do século XIX, mentira, em meados do século XX, né, 1943. Lembra, quem fez as aulas comigo, eu sempre coloquei uma linha do tempo mostrando período colonial, império, república. E eu sempre começava a aula falando, olha, agora a gente está falando dessa época aqui, da república, dessa época do império. Quem fez as aulas, quem foi membro aqui do canal, acompanhou bem isso aqui, com certeza não errou isso porque ficou atento, tá? Rondônia foi levada a um estado membro da União após a promulgação da atual Constituição da República. Falso também, né, gente? Falso. Quem foi elevado à condição de estado na atual Constituição foi o Tocantins. Rondônia já era estado em 1981 e instalado em 1982. A nossa Constituição é de 1989. Rondônia manteve até o fim do século XIX o nome de Território do Guaporé,
Até o século XIX, Rondônia era Mato Grosso, tá? Não era território do Guaporé, era Mato Grosso e Amazonas, tá? Não era território federal do Guaporé, só passa a ser território federal do Guaporé em meados do século XX. Aquela questão que eu sempre falei, eu sempre falo nas minhas aulas, cuidado com os séculos, presta atenção nos séculos que às vezes eles colocam questões assim, e colocaram. A última, apesar da criação do estado de Rondônia por meio de lei complementar, na prática permaneceu sendo um território federal até 1992. Falso também, né? Falso. Nós somos estado, elevado à condição de estado desde 1982. 81 nós temos a elevação e 82 nós temos a instalação. Então a letra A aqui, a resposta correta, quer dizer, todas são incorretas, né? Mas a resposta correta aí, a letra A, tá? A letra A, questão 15. Bom, encerramos aqui essa correção. Espero ter ajudado vocês aí. Essa foi a prova que eu achei mais tranquila, que tem menos equívocos da banca. A de nível médio eu encontrei muito mais equívocos. E lembrando, se você tem uma prova diferente, @latitude10 lá no Instagram, que eu vou dar as instruções para você me mandar a prova para que eu possa fazer aqui essa correção para vocês, tá bom? Meu abraço, fiquem com Deus e boa correção aí para vocês. Até mais!